Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá agora ao nosso comentário da nossa lição, como nós prometemos no vídeo passado, lição que tem como título Daniel, nosso contemporâneo. Esta lição, queridos e amados alunos da Escola Bíblica Dominical, ela está dividida em três tópicos principais, sendo que cada tópico está dividido em 3 subtópicos. E o primeiro tópico é a história por trás do livro de Daniel, que se divide em 3 subtópicos, sendo eles a formação histórica de Israel, o governo teocrático, o governo monárquico. O segundo tópico, os fatos que propiciaram o exílio na Babilônia, também dividido dividido em 2 subtópicos, sendo ele o contexto político do reino de Judá e o segundo subtópico, Israel no exílio babilônico. E o terceiro e último subtópico desta nossa lição é Daniel, o autor, e o livro, que está dividido também em 3 subtópicos. Primeiro tópico, o homem Daniel. O segundo subtópico, a importância do livro. E o terceiro subtópico, a autoria e as características do livro. Amém? Aí está a divisão da nossa lição, tópicos e subtópicos. Pois bem, queridos e amados alunos da Escola Bíblica, olhando para o primeiro tópico da nossa lição, que é a história por trás do livro de Daniel, e que tem como subtópico a formação histórica de Israel, vale-se observar que Deus, ele traçou muito antes de o povo de Israel e de o aparecimento de Abraão, ele traça já um plano para a formação deste novo povo. Para tanto, e para que possamos entender a formação do povo de Israel como promessa de Deus, antes mesmo de ser dito a Abraão, precisamos olhar para a genealogia do mesmo. E como é que nós devemos fazer isso? Você deve retornar ao livro de Gênesis, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 24 ao 27, e os versículos anteriores também é interessante, mas nestes 3 versículos é que nós precisamos nos ater para entender o domínio de Deus sobre a formação da história da humanidade. E é sobre esse ponto
que o profeta Daniel, nos seus primeiros capítulos do seu livro, ele procura fazer essa demonstração da soberania de Deus sobre a história da humanidade, não somente sobre a história de Israel, mas sobre a história da humanidade, tendo como ponto convergente a formação do povo de Israel. Então esses versículos de Gênesis 9, 24 ao 27 é que nos dá amplo entendimento do domínio de Deus sobre a história e sobre a condução da mesma, sobre a história e a condução da história para vir acontecer aquilo que ele planeja. Veja o que está escrito: despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã por servo, e eleja Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. Se não conseguiu entender, eu vou te explicar. Mas vamos lá para Gênesis, capítulo de número 11 e verso de número 10. Estas são a geração de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Agora Gênesis 11, 26 a 27. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Noá e Arã. Não entendeu? Arfaxades é da linhagem de Sem, que Noé, pai de Sem, amaldiçoa a Canaã e diz que Canaã seria servo de Sem. Agora Deus pega a Abraão, no capítulo de número 11, no capítulo de número 12, que é a referência da nossa lição, capítulo de número 12, melhor dizendo, e versículo de número 1 ao versículo de número 3. Capítulo 12 de Gênesis, versículo de número 1 ao versículo de número 10. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. Dá pausa aqui. Veja bem, irmãos, os 3 filhos de Noé Cã, Jafé e Sem. Noé amaldiçoa Cã por ter descoberto a sua nudez, e a maldição que Noé joga sobre Cã é que ele seria servo de Sem e servo de Jafé. Agora Deus vai até a terra que o pai de Abraão, Terá, era filho, e a Abraão Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E no capítulo 12 de Gênesis, e no versículo 7, diz assim: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar que lhe apareceu. E que terra é essa que Deus está dizendo que vai dar a Abraão? Lendo o versículo de número 5, você
entende qual é a terra que Deus diz que vai dar a Abraão. O versículo 5 diz assim, ó, e tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegando à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estava então, onde estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei a esta terra. A terra que Deus promete dar a Abraão são dos filhos de Cã, que Noé, pai de Cã, Jafé e Sem, amaldiçoa Cã e diz que seria servo de Sem. E Abraão é descendente de Sem. Então, nisso nós conseguimos visualizar a mão potente de Deus conduzindo a história. Noé amaldiçoou um dos seus 3 filhos, sendo ele Cã, e abençoou o seu outro filho, sendo ele Sem. Seus outros 2 filhos, sendo ele Sem e Jafé. Mas a bênção maior recai sobre Sem, que é da linhagem que Abraão descende. Descende Abraão da linhagem de Sem e recebe, por promessa de Deus, Canaã para ser a terra que surgiria e que ficou sendo terra dos israelitas, dos judeus, porque Deus promete a Abraão. E um pouco atrás, já tinha sido assim profetizado por meio de bênção da parte de Noé para com seu filho Sem. Essa é a beleza da condução de Deus sobre a história da humanidade. E o livro de Daniel, que nós estaremos estudando, vai trabalhar justamente dentro deste sentido de mostrar Deus conduzindo a história. E Daniel, nos seus 6 primeiros capítulos, ele mostra dentro do seu livro justamente isso, o poder de Deus de conduzir a história, de estabelecer e de tirar reis. Daniel, então, com sua sabedoria que Deus lhe deu, ele olha para trás e aponta o futuro. Quando ele, lendo o profeta Isaías, ele diz, lendo o profeta Jeremias, ele diz, entendi pelos livros do profeta Jeremias que os 70 anos de cativeiro do povo de Israel que fora profetizado chegou ao fim. Ele olhou para trás e, com as visões que Deus lhe deu a respeito dos reinos que viria, ele tem uma visão do futuro. Então, o livro do profeta Daniel, o qual nós estaremos estudando durante esse último trimestre, ele estará nos mostrando também o poder de Deus de conduzir a história para convergir naquilo que ele estabeleceu. Portanto, meus queridos e amados irmãos, venhamos estar confiante em nosso Deus, porque ele é quem conduz a história. E aquilo que ele estabeleceu para o seu fim proveitoso, nós devemos aproveitar para nos beneficiar dentro desse fim proveitoso estabelecido por Deus, quando entendemos
a palavra de Deus e a ela nos submetemos, porque o sucesso e a virtude do profeta Daniel é justamente essa, foi se submeter à vontade do seu Deus, que também é o nosso Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos os alunos. Nós só vamos estar fazendo esse apanhado geral a respeito dessa questão histórica do livro de Daniel, mas no próximo domingo, que é a nossa aula presencial, estaremos falando dentro de todos os tópicos em nome do Senhor Jesus Cristo, se assim o nosso bom Deus quiser e permitir. Fica com Deus até lá em nome de Jesus. Amém?